Oi, gente. Hoje, como leitura complementar do nosso clube de leitura, eu falo sobre o livro Refazendo Nós, ensaios sobre mulher e literatura, organizado pelas professoras Isabel Brandão e Zaide Musarte, publicado em 2003 pela saudosa editora Mulheres. Então, entra também no meu projeto de apresentar para vocês livros publicados por essa editora. Esse livro é produto das reuniões do Grupo de Trabalho A Mulher na Literatura, no âmbito da ANPOL, e ele reúne ensaios que foram apresentados nos encontros da ANPOL, e esses ensaios estão organizados tematicamente aqui nesse livro em 5 partes. Tem a parte relativa ao resgate de escritoras, que muito nos interessa, parte relativa à poesia das mulheres brasileiras, a parte relativa a escritoras contemporâneas, uma parte sobre escritoras de língua inglesa e uma parte mais teórica sobre literatura, linguagem e feminismos. E as organizadoras já começam a apresentação lembrando que a criação desse grupo de trabalho, desse GT, foi um marco realmente no desenvolvimento dessa linha de pesquisa da mulher na literatura, e não só como legitimação de espaços de dimensão acadêmica, mas de espaço cuja dimensão é muito maior, né? Dimensão política, porque interfere aí nas escolhas das instituições acadêmicas, instituições de pesquisa, e não apenas, né, na construção de um novo olhar sobre a literatura brasileira dentro dessas instituições. E aí eu vou lembrar o artigo conectado com esse tema, o artigo da Zaide Musarte, reunido nesse volume, Resgates e Ressonâncias, uma Beauvoir Tupiniquim. Só fazer uma parte, o que eu vou fazer aqui vai ser uma leitura pessoal de alguns ensaios desse livro, e eu vou fazer uma leitura pessoal lendo temas que conectam esses ensaios e que são de interesse específico no nosso clube de leitura clássica sem classe, tá? Tem ensaios sobre diversos temas e eu vou selecionar pincelar os que talvez tenham mais interesse para o nosso grupo e fazer uma leitura pessoal desses ensaios e uma leitura pessoal, talvez uma viagem na maionese, do que conecta muito desses ensaios. E então, para começar, já vou começar com a ideia de resgate, que no artigo da Zaide ela vem lembrar que o resgate é uma das linhas de pesquisa principais do GT, a mulher na literatura, e ela vem olhar para esse conceito de resgate, olhar o sentido da palavra, né? Resgatar, livrar as vozes silenciadas femininas do sequestro, do cativeiro em que essas vozes se encontravam. E vem descrever o processo de pesquisa até então desse GT e o trabalho que ela e outras pesquisadoras compartilhavam e faziam em forma de partilha, né? Que não é só um trabalho de revisão da historiografia e de buscar escritoras esquecidas, perdidas nos arquivos, né? É muito mais que isso. É uma pesquisa para entender os critérios de exclusão dessas escritoras, né? Entender os critérios do que foi inserido nessa historiografia, eventualmente nesse cânone, e os critérios do que foi excluído. E com isso, um passo a mais, que seria retirar da marginalização, retirar do silêncio as escritoras que atendessem aos mesmos critérios de valor estético aplicados às obras que então se encontravam na historiografia ou foram canonizadas. Então esse seria um próximo passo. Primeiro encontrar escritoras, depois avaliá-las de uma forma rigorosa, com base mesmo nos mesmos valores estéticos pelos quais eram julgadas as obras canonizadas. E aí eu vou lembrar, conectado com essa ideia do resgate e do que foi essa pesquisa inicialmente, eu vou lembrar também do ensaio aqui da Kátia da Costa Bezerra, A Busca pelas Mulheres Oitocentistas Mineiras, em que ela vai descrever a justificativa da importância desse resgate específico em Minas Gerais, né? Compor um quadro de produção cultural literária das mulheres mineiras ou das mulheres que viviam em Minas Gerais, a fim de construir aí um panorama talvez mais amplo, mais complexo do que é a história literária de Minas Gerais, e não só, alterar também a visão talvez homogênea, talvez limitada, talvez simplificada, que se tem da mulher mineira, especificamente da mulher mineira escritora. Então, um ponto aí, uma aplicação dessa ideia de resgate trazido pela Zaide, aplicada à busca de escritoras especificamente mineiras. E como essa busca traz uma revisão da identidade da escritora e da mulher mineira e da literatura mineira,
E como a ideia de resgate em geral de escritoras implica essa revisão de um conceito de identidade, essa construção e desconstrução contínua de um conceito de identidade, que é uma coisa que a gente viu quando eu falei do livro Pilares Narrativos, né, da Débora Ferreira. E aí eu vou fazer uma viagem na maionese para conectar essa ideia de construção e reconstrução que o processo de resgate traz com o título do livro, Refazendo Nós, a ideia de fazer e refazer nós. E o que é esse nós nesse título? Né? Esse nós é o pronome nós? Ou esse nós é o nó de marinheiro, né? Aquilo que ao mesmo tempo nos une, mas que impede um fluxo, né? Que causa talvez uma confusão. Então, fazer e refazer nós, nesse sentido de construir e desconstruir categorias, construir e reconstruir identidades, imagens de feminino, codificações de masculino e feminino, construir e reconstruir identidades, ideias de uma historiografia literária, ideias de um cânone. E conectado a isso, eu vou trazer também um artigo da Nádia Batella Gottlieb, que dá início a esse livro, em que ela vai dizer que a leitura da produção literária feita por mulheres no Brasil pode ser feita, e talvez deva ser feita, sob uma perspectiva de construção e desconstrução de identidades de mulher, construção e desconstrução de imagens do feminino. E aí ela vem trazer uma imagem bastante forte, que é a imagem do grito da Macabeia como pano de fundo, a música de fundo da historiografia literária brasileira, mas não só, da história da mulher na historiografia literária brasileira. E aqui eu vou dar um salto sobre o salto dado pela Nádia para ler o silenciamento de Macabeia e o grito de Macabeia como esse processo contínuo de construção e de desconstrução, e mais, como um processo cíclico de recorrência entre o silenciamento e a redescoberta de autores. Silenciamento de Macabeia e grito de Macabeia. Porque às vezes parece, quando a gente pesquisa esse tema das autoras esquecidas, silenciadas, que a gente está preso num ciclo. Que a gente tem aquele momento de redescoberta e de repente a gente cai de novo no silenciamento e a gente está preso nesse ciclo. A gente pode pensar, por exemplo, na escritora Júlia Lopes de Almeida. O editorial Presença publicou o Correio da Roça, da Júlia Lopes de Almeida, no final dos anos 80, 1988. Já tinha pesquisas sobre a autora. A editora Mulheres publicou quase a maior parte da obra da Júlia, pelo menos a ficcional, e começou a publicar com a publicação de A Silveirinha em 1996. E daí começou uma publicação. E há realmente um salto de pesquisa acadêmica sobre a Júlia nesse momento. E veja que até hoje tem pessoas que estão descobrindo a Júlia Lopes de Almeida, que não descobriram, sendo que as obras dela desde os anos 90, desde os anos 80, começaram a ser republicadas. E existe pesquisa sobre ela anterior a isso. E a gente está preso nesse ciclo que às vezes o conhecimento da autora e a leitura da autora está preso no âmbito da pesquisa, da academia, e nem mesmo pessoas ligadas à academia às vezes têm acesso ao conhecimento dessas autoras, quanto mais o público em geral. Então o público em geral chega no fim dessa cadeia de conhecimento. E como que a gente quebra então esse ciclo entre o silenciamento da Macabeia e o grito da Macabeia, o silenciamento e a redescoberta, né? E o que leva a esse ciclo? Como fazer essa ponte entre a pesquisa e talvez o leitor comum, né? O leitor em geral, o público em geral. E como essa ponte às vezes é mediada pelo mercado com categorias que podem ser perniciosas. Então, muitas vezes, quando a gente está no topo desse processo de redescoberta das escritoras, está todo mundo falando das escritoras, elas são taxadas como silenciadas, não como um fenômeno pesquisado do silenciamento, mas como uma etiqueta de marketing. E como essa etiqueta de marketing pode ser perniciosa, né? Como a ideia de fazer vender uma escritora com essa etiqueta de silenciada pode fazer com que ela seja cristalizada no silenciamento. E não é isso que a gente quer que ela se torne tão corrente quanto os demais escritores ditos aí canonizados, ou escritores que compõem ao menos a historiografia conhecida brasileira. Então, como fazer essa mediação de pesquisa e público
passando pelo mercado, que é essencial para a redescoberta, não só para a sedimentação dessa escritora no conhecimento público em geral, sem que ela fique presa nessa categoria do silenciamento e sem que a gente fique preso nesse ciclo, né, de silenciamento e redescoberta de 10 em 10 anos, de 5 em 5 anos, uma autora é novamente redescoberta, é novamente considerada silenciada, é novamente vendida, enfim. Não sei como fazer isso, mas talvez isso passe pela desnaturalização do nosso próprio olhar de pesquisador e talvez a forma como a pesquisa faz essa ponte com o mercado, com o leitor normal, né? o leitor comum, né? E como fazer esse processo de divulgação científica e de resgate ser o mais acessível possível, né? Então são todas essas perguntas aí que eu acho que estão ligadas a esse conceito de resgate trazido em muitos dos ensaios aqui. Sobre essa questão de desnaturalização do olhar, eu vou trazer então um ensaio aqui da Simone Pereira Schmidt sobre o trânsito das teorias feministas no Brasil, especificamente com relação a essa pesquisa da historiografia literária. Ela vem lembrar sobre dois grandes grupos, né, de teorias que influenciaram essa pesquisa inicialmente, as teorias anglo-saxãs de um lado e de outro as teorias francesas de caráter mais essencialista, e a forma como foram aplicadas, né, muitas vezes de forma complementar, mas muitas vezes demonstrando o atrito natural que há entre essas duas perspectivas. E aí eu vou dar um salto sobre essa pesquisa e dizer que a desconstrução, a ideia de desconstruir identidade feminina, ela está ligada também à ideia de desconstrução e construção de valores estéticos. E muitas vezes nos falta esse olhar para a criação de um novo paradigma de valoração estética das obras das mulheres, e não só, né, valoração estética na releitura da historiografia literária, na releitura eventual do cânone. E como a gente tem que sempre ter em mente e pensar que os mecanismos metodológicos que a gente usa na nossa pesquisa, os critérios estéticos que orientam a nossa pesquisa, muitas vezes de forma inconsciente, às vezes apenas refletem e até reforçam o sistema que nós pensamos estar a criticar. Então, como é importante dar esse passo para trás e pensar mecanismos metodológicos novos e repensar critérios estéticos e o que eles compõem. E não só isso, a relação desses critérios estéticos com elementos culturais e com, eventualmente, valores políticos em determinado tempo, em determinado lugar. E, ligado a isso, eu vejo também que devemos pensar, deixar muito claro qual é a categoria de gênero que nós temos em mente, né? Porque a categoria de gênero ela é fundacional para essa pesquisa, obviamente. Nós estamos a pesquisar mulheres e ela, por si só, gera um novo olhar sobre a literatura. E nesse sentido ela é libertadora, mas ao mesmo tempo, dependendo da forma como você concebe gênero, é possível que essa categoria ela seja não apenas limitadora, mas ao mesmo tempo, de uma forma contraditória, mas ao mesmo tempo um cativeiro, né? Ela reproduz um paradigma que você pensa estar a criticar. Então é necessário talvez repensar qual é a nossa categoria de gênero e repensar, e conectado a isso, repensar valores estéticos e a relação desses valores estéticos com valores culturais e valores políticos e como isso está ligado a todo esse processo de desnaturalizar o nosso olhar de pesquisador. E quais as implicações estéticas e políticas desse processo, né, de desnaturalização. Bom, voltando aqui da minha viagem na maionese, eu gostaria de mencionar também, conectada a essa questão de desconstrução, construção de valores, o artigo da Susana Bornel-Funk, O Jogo das Representações, em que ela vem lembrar que as histórias que nós contamos sobre nós mesmos, o modo como nós nos imaginamos, o modo como nós nos representamos na literatura, tem uma implicação política. Ele é formado por elementos e categorias estéticas, culturais, sociais, e ele tem implicações políticas e tem implicações estéticas. E como esse olhar e esse discurso sobre nós, mulheres, é determinado estética e politicamente, ao mesmo tempo determina a estética e a política. E como o discurso, né, a representação de nós mesmos, o que nós falamos de nós, esse discurso, pode ser também esse espaço de naturalização e desnaturalização de olhares, né? E de quebra ou reprodução de preconceitos inerentes aí aos nossos métodos de pesquisa. Então, acho interessante também, e essa
essa abordagem da Suzana com relação ao discurso, às histórias que nós contamos, vai lembrar também um livro que eu já mencionei aqui, que é Encantações, da Norma Teles. Já fiz um vídeo sobre esse livro, e ela tem a imagem, né, da mulher no espelho, a mulher escritora que tem que atravessar o espelho, quebrar o espelho. Outro artigo que eu quero mencionar aqui, que eu também acho interessante, e que está conectado com essa questão de pensar valor estético, né? Pensar no detalhe, né? Porque a gente fala valor estético de forma muito abstrata, é preciso pensar no detalhe, no espaço, no tempo, no detalhe. É o artigo, então, da Ívia Alves, a categoria do estético, na produção de autoria feminina, e que ela vai trazer uma série de perguntas que talvez nos ajudem a identificar e a repensar valores estéticos, né? Então, quando a gente estuda um texto, como fala o texto? De onde fala esse texto, né? Quais leitores constituem esse texto? Quais leitores são constituídos por esse texto, né? O que determina o código discursivo por trás desse texto? O que está por trás desse texto? Qual código está por trás desse texto? E é preciso fazer essas perguntas se a gente realmente quer pensar novos paradigmas, né? E eventualmente pensar uma nova historiografia, que é para se pensar novas categorias para avaliar aí as escritoras resgatadas, as escritoras esquecidas. Conectado a isso, e para fechar aqui a minha viagem total na maionese sobre os ensaios, o que eu vejo de uma linha argumentativa entre vários ensaios aqui, tem um ensaio da Vera Queiroz, Linhas de Força Feminina no Cânone Literário Brasileiro, que ela vai analisar as escritoras que tiveram um diálogo com o cânone, não as esquecidas, não as silenciadas, as que tiveram uma maior legitimidade diante do cânone, não só dialogaram com ele, como às vezes ingressaram no cânone, tais como Raquel de Queiroz e Clarice Lispector. E aí ela vai analisar as perguntas que nós temos que fazer quando a gente lê essas obras, né? Qual foi o modo de inserção dessas obras na historiografia, eventualmente no cânone, né? A quem essas obras prestam homenagem, digamos assim, né? De onde que elas partiram dentro desse próprio cânone, dentro dessa própria historiografia, e a quem elas rejeitaram, né? Do que elas diferem dentro desse cânone e dessa historiografia, e o que elas eventualmente trazem de novo e de original, e como essa originalidade garantiu ou não sua inserção nesse cânone, né? Então, a necessidade de, quando a gente lê mesmo obras canônicas, pensar essa genealogia feminina em termos de continuidade e quebra, continuidade e dissonância, e pensar essas autoras no que elas trouxeram de rasura sobre o que as antecedeu. E para isso a Vera vem trazer inclusive um autor bastante, talvez, nesses estudos polêmico, que é o próprio Harold Bloom, e ela vem ler esse processo, né, de se perguntar a inserção das canônicas, a inserção das autoras canônicas, sob a perspectiva do conceito que ele traz de angústia da influência, que eu vou citar o trecho que ela cita do Bloom. Não é uma ansiedade em relação ao pai real ou literário, mas uma ansiedade atingida próxima ou dentro do poema, romance ou peça. Qualquer forte obra literária lê criativamente errado e, por conseguinte, interpreta errado um texto ou textos precursores, né? Essa ideia é bastante interessante. Um autêntico escritor canônico pode ou não internalizar a ansiedade de sua obra, mas isso mal importa. A obra fortemente realizada é a ansiedade. Então, em que medida essas autoras incorporam essa ansiedade da influência e leem, talvez, criativamente errados os textos precursores, e isso lhes garante uma certa inserção. E por que isso é importante para nós aqui no nosso clube de leitura, das que não foram canonizadas, né, das esquecidas? Porque essas são perguntas que também podem orientar a nossa forma de ler as esquecidas, as silenciadas, né? Qual foi o modo de exclusão dessas autoras? A quem elas prestam homenagem, a quem elas rejeitam, né? O que elas fazem de original, e essa originalidade, qual a relação dessa originalidade com a exclusão dessas autoras. Então esses são critérios pelos quais a gente pode ler as canonizadas, e a gente pode ler também as silenciadas. Bom, eu falei demais aqui, gostaria só de lembrar um trecho do ensaio da Zaide que eu já mencionei. Quando fizemos o mapeamento do século XIX, aqui é bom lembrar que a editora Mulheres publicou aquela antologia em 3 volumes, né, de escritores do século XIX e início do XX, né?
Quando fizemos o mapeamento do século XIX, ficamos surpresas com a grande quantidade de escritoras. Eu não esperava achar tantas, e tinha muitas. Ao desejarmos ressuscitá-las, olha o verbo que ela traz, ressuscitá-las, né? Tínhamos outros objetivos, cuja filiação está nos estudos de gênero. Ao examinarmos a obra de um canônico, Casimiro de Abreu, por exemplo, não encontrávamos razões estéticas para que ele figurasse em todos os manuais e histórias da literatura brasileira, enquanto poetas como Júlia da Costa, Adélia Fonseca e o defunta Laura César estivessem ausentes. Acredito que Harold Bloom tenha razão quando fala de obras de época, sempre datadas e sem perenidade. Mas por que razão somente as obras de época femininas ficarão enterradas? Então eu deixo vocês com essa pergunta da Zaide aí. Espero que tenham ficado curiosos por essa obra, por esse ensaio, ou por esses temas abordados. Me digam aí o que vocês acham dessa discussão. E eu vejo vocês no próximo vídeo, no próximo livro. É isso, tchau!